noite. Eu queria que você fosse abordado pela palavra de Deus a despeito da fidelidade a Deus através dos dízimos e ofertas. Esta é uma mensagem que ela é um grande desafio, ela é e serve para nós, e a mim, nós temos o peso da palavra de Deus para que o Evangelho seja pregado e, de modo especial, nós possamos compreender o que significa fidelidade a Deus em todas as coisas e hoje, especialmente, através dos dízimos e ofertas. O que a Bíblia fala sobre a relação da nossa fé com a forma como lidamos com o dinheiro? E, em primeiro lugar, aqui eu queria fazer um esclarecimento, tá bom? Eu queria esclarecer a você a importância, a necessidade de pregar o Evangelho todo quanto à fidelidade que nós, crentes, cristãos, devemos ter a Deus, especialmente quando se trata a respeito de finanças. E o primeiro esclarecimento que eu queria fazer é: nós não somos uma igreja baseada na teologia da prosperidade. Não somos. A nossa fé, ela não está centrada no dinheiro, mas em Cristo. Esta é a primeira palavra. Aliás, inclusive, eu estou aqui há 4 anos como pastor desta igreja, e é a primeira vez que de púlpito nós vamos pregar a respeito de dízimos e ofertas, abrindo a Bíblia e expondo textos que falam sobre isto. Nós não somos uma comunidade centrada numa doutrina de prosperidade. Nós entendemos que o Evangelho de Cristo é o centro desta igreja. A segunda verdade de esclarecimento aqui é que nós somos, então, uma igreja centrada nas Escrituras, onde nós procuramos anunciar e pregar todo o desígnio de Deus, como diz, por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 27. Quando o autor de Atos vai dizer que nós procuramos, nós incentivamos, nós estamos sedentos a expor e proclamar e pregar toda a vontade de Deus, toda a revelação de Deus. Então nós não vamos pular partes de textos, nós não vamos negociar verdades, nós não vamos deixar de tocar em alguns assuntos que são espinhosos, que são delicados, por vezes em algumas situações polêmicos. E a despeito desse assunto, inclusive, cabe a mim o peso da responsabilidade pastoral de, inclusive, ensinar você a despeito de tudo que tem sido pregado erroneamente a respeito de finanças, a respeito dos recursos que Deus nos dá, a respeito dos dízimos e ofertas que Ele tem pedido. E em terceiro lugar, hoje aqui é apenas uma visão panorâmica geral do conceito de finanças segundo as Escrituras a despeito de dízimos e ofertas. Nós iremos aprofundar esse processo de ensinar você enquanto caminhamos juntos. Especialmente, a partir desse processo, nós vamos num processo de novos membros ter encontros com pessoas que estão chegando e a gente vai aprofundar essa temática, para que nós possamos construir uma comunidade que tenha maturidade, discernimento espiritual a despeito de todos os assuntos da Bíblia, inclusive sobre finanças, inclusive sobre dízimos e ofertas. O texto start aqui, o texto ponto de partida, é o texto de Provérbios capítulo 3, versos de 9 a 10, que diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão. Há uma condicional aqui. E se encherão os teus celeiros abundantemente. Dentro de uma linguagem, de um contexto da época, de um povo de agricultura, em que o ofício geral daquela turma do povo do Antigo Testamento era os celeiros que precisavam estar cheios por conta da semeadura de um contexto de agricultura, para que eles pudessem ter condições de colocar o pão à mesa. E transbordarão também de vinho os teus lagares.
Honra ao Senhor. A ideia de honrar ao Senhor é conferir crédito e merecimento a Deus. E parte crucial daquilo que nós entendemos com base nas Escrituras, que honrar a Deus com o nosso dinheiro é dar a Ele todo o mérito e crédito dos recursos que nós temos. Honrar a Deus, porque tudo aquilo que somos, temos e fazemos, até o ar que respiramos, não é nosso. A saúde que temos, a esposa, o marido, os filhos que temos, a casa que temos, os carros que nós temos, ou o que deixamos de ter, é mérito de Deus. O objetivo desta mensagem, desse estudo, é incentivá-lo a encarar esse tema não como obrigação legalista, mas como um privilégio de se envolver com Deus, de se comprometer com Ele, diante dos planos eternos que Ele tem neste mundo. O propósito desta mensagem é convencer você de que a Bíblia não está nem um pouco interessada a levar você a uma obrigatoriedade legalista, mas a um compromisso alegre, generoso, de se envolver com Deus, por onde Ele está passando, transformando vidas, restaurando lares e famílias, restaurando viciados, como nós cantamos, pessoas depressivas, ansiosas, casamentos destruídos, jovens envolvidos em drogas, em crimes, e a igreja na face da terra, independente do governo, independente da política, independente do momento econômico da nossa sociedade, a igreja, desde Cristo até a volta dele, está prestando um serviço à humanidade, transformando vidas, impactando pessoas, glorificando a Deus. E estas pessoas estão investindo fortemente o seu tempo, os seus dons, os seus talentos. Muitas pessoas estão investindo pesadamente financeiramente na obra de Deus. Porém, nós vivemos em uma época de desinteresse de tudo aquilo que implica compromisso com a igreja. Nós estamos vivendo uma época de descompromisso com a instituição igreja. E a razão desse mau comportamento entre cristãos e crentes é que o engano de que é possível ser crente sem igreja, é possível ser salvo sem a igreja, é possível amar a Deus e cumprir as ordenanças de Jesus sem a igreja, e este é um engano. E assim tal pensamento leva a pessoa a se livrar das responsabilidades com a igreja, ficando apenas com os benefícios da fé. Logo, se não há necessidade de comunhão, se não há necessidade de igreja, se não há necessidade de culto, se não há necessidade da ministração da palavra, se não há necessidade da ministração da ceia, da visitação, dos batismos, não haverá necessidade de estrutura, não haverá necessidade de prédios, não há necessidade de ministérios, não haverá necessidade de liderança, não haverá necessidade de pastores. Logo, nessa cadeia de pensamento, a pessoa fica presa à ideia de que não há necessidade de compromisso regular, constante com a igreja como instituição, a começar pelos dízimos e ofertas. Não é por acaso que a nossa comunidade, hoje, pasmem, por volta de 200 pessoas, entre membros e frequentantes, a metade da nossa comunidade está aqui, a outra metade está ausente. E essa tem sido uma constante, porque de certo modo está havendo, especialmente pós-pandemia, um descompromisso com a instituição de Deus, a igreja, que é a grande agência de transformação deste mundo. As pessoas estão ficando cada vez mais autônomas, dispostas a sagazmente, ferozmente buscarem as bênçãos do Deus, mas não as responsabilidades de Deus por meio da instituição que Ele outorgou autoridade sobre a terra. A igreja de Jesus, sobre a qual a pedra angular é Cristo, e os apóstolos, e os líderes, os pastores que conduzem esta comunidade até a volta de Cristo. Agora eu preciso definir os rumos da nossa conversa aqui. Em primeiro lugar, os dízimos e ofertas são princípios espirituais estabelecidos por Deus
não da mente de homens. O que nós temos de prática nos nossos dias é a cabeça de homens mercadejando a fé, que estão distorcendo a verdade, e isso não nos dá o direito de não corrigir, e de não pregar, e de não ensinar todo o desígnio de Deus à igreja verdadeira de Jesus. Porque a mentira não nos isenta de falar a verdade. Porque muito mais do que uma obrigação, ela é uma demonstração de gratidão. Homens, desde o Gênesis até o Apocalipse, que tiveram um encontro com Jesus, tiveram um encontro com Deus, foram impactados de modo tão profundo que servir a Deus, se comprometer com Ele, é muito mais do que obrigação, é demonstração de gratidão e adoração. Este estudo, ele busca compreender à luz da Bíblia o que Deus ensina sobre esse tema e como isso aplica à vida do cristão comprometido como membro de uma igreja local. Alguém que se comprometeu com o Evangelho, compreendendo que é uma expressão de amar a Deus e de se comprometer com a igreja de Deus. Agora, antes de qualquer outra coisa, o que não é dízimos e ofertas na Bíblia? O que não é? 3 situações. A primeira, por mais que o compromisso deve ser regular, não é mensalidade. Ok? E que quem não pagar mensalidade está fora dos planos de Deus. Para com essa mentalidade. A prática dos dízimos e ofertas, como qualquer outra prática na igreja, são atos de gratidão, de adoração a Deus. Ou seja, negamos a ideia de um pagamento como se fôssemos um clube social. Uma instituição que só estarão aqui aqueles que pagam uma mensalidade. Misericórdia! Dízimo e oferta não tem nada a ver com isto. Em segundo lugar, apesar de ser uma prática dos salvos, não produz salvação. Toda e qualquer prática religiosa como o batismo não salva ninguém, mas são resultados da nossa fé, não o contrário. A nossa fé é a causa, as obras são os frutos. Então negamos a salvação por obras. E os dízimos e ofertas como obras não salvam. E em terceiro lugar, o que não é dízimo e oferta, mesmo que seja uma prática de semear e colher, não é barganha com Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele não se impressiona com recursos humanos. Lembra do rico? Do jovem rico? Quer me seguir? Larga tudo e siga-me. Nunca que Jesus foi ou será surpreendido por práticas religiosas de barganha com Deus. Portanto, negamos o mercado da fé. Você não vai ver aqui, em nenhum momento, nunca que você vai ver aqui nessa comunidade de fé. Porque a nossa liderança está comprometida com isto. Campanhas que irão exigir de você pagamentos para que você alcance as bênçãos que já foram dispensadas pela graça. E não por pagamentos, não por honorários humanos. Ok, vamos lá então, em primeiro lugar. Qual é a origem do dízimo na Bíblia? Qual é a origem do dízimo na Bíblia? Nós vamos lá para os primórdios. Lá em Gênesis, no capítulo 14... versos de 18 a 20, Abraão, ele entrega o dízimo ao sacerdote Melquisedeque como gratidão a Deus. Abraão, sendo maior que Melquisedeque, ele entrega a oferta, o dízimo, ao sacerdote Melquisedeque. Inclusive Jesus, ele é chamado da linhagem do sacerdócio de Melquisedeque. Em Gênesis capítulo 28, dos versos de 20 a 22, Jacó, ele faz votos de fidelidade a Deus, prometendo ofertas e dízimos ao Senhor. E sabe o que é isso aqui é importante? Todas essas práticas mostram que o dízimo surgiu antes da lei, como um ato de fé, gratidão e aliança a Deus. Antes de que Moisés fosse chamado por Deus a instituir a lei, como nós vemos a chamada Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números e Levíticos, que constituem a lei dada por Deus, o dízimo, a oferta, surge antes da lei como um ato de fé
e de gratidão. Em segundo lugar, como se formalizou os dízimos então na lei mosaica? Nós sabemos bem que quando o Senhor Jesus chamou um povo, uma nação, uma instituição, nação, geograficamente Deus deu a eles uma terra, e Deus foi o rei, o senhor daquele povo. Ele deu àquele povo uma lei, uma constituição. E em primeiro lugar, em Levíticos 27 a 30, nós vemos que o dízimo pertence ao Senhor. Levíticos 27, 30, eu quero ler com os irmãos, você pode acompanhar aí na sua versão, você não vai ter os textos descorridos todos aqui, inclusive fica aqui uma forte recomendação, eu vou disponibilizar esse material para que você possa debruçar em casa, os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, para que você pessoalmente, como os bereanos lá em Atos, possam abrir você mesmo com o seu olho, com seus dedos, com o seu coração e mente, buscando o entendimento do Senhor a despeito desse tema. Mas veja comigo aqui, acompanhe a leitura comigo, Levíticos 27, 30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja dos frutos, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. O dízimo pertence a Deus, Ele é santo. Também em Números é dito que todo sustento que foi dado aos levitas é um resultado desses dízimos e dessas ofertas. Acompanhe comigo a leitura de Números, veja comigo Números, capítulo 18, versículo 21. Dou aos levitas todo o dízimo em Israel como retribuição do seu trabalho que fazem ao servirem a tenda do encontro. E uma observação aqui, levita não é músico, como muito mal praticado e ensinado em muitas igrejas. O levita é um servo de Deus que na época do deserto, na época da peregrinação, as tendas, a tenda do encontro, o tabernáculo, ele era montado e desmontado. Quando a presença do Senhor vinha, eles estavam naquele lugar e ali o Senhor ficava. Quando a fumaça da presença de Deus se levantava, era porque era para o povo seguir caminho. E quem fazia isso? A tribo de Levi. A tribo de Levi não teve terra, não teve herança do Senhor. Eles eram servos do Senhor, ministros do Senhor, sacerdotes do Senhor. E eles recebiam o sustento dos dízimos como ministros do templo. Deuteronômio 14 também vai dizer que essas ofertas, esses dízimos, era para administrar as necessidades dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, como você vê em Deuteronômio 14, 28 a 29. Você pode conferir pessoalmente ao seu estudo pessoal em casa. Então o dízimo, ele tem uma função constitucional no contexto da nação de Israel, com aspectos espiritual, social e ministerial. Em outras palavras, sabe o que isso significa? Não sei se caiu a ficha para você, crente, que espiritualiza demais. O dízimo no Antigo Testamento são os impostos que nós pagamos hoje. Sabe de onde que foi inspirada a administração dos impostos? Na Bíblia. O problema é que há extorsão e corrupção a despeito dos impostos. Para administrar espiritual, socialmente e ministerialmente um povo. Agora, seguindo, qual o propósito espiritual do dízimo? Há um aspecto espiritual que é o nosso foco aqui. Em Deuteronômio capítulo 8, veja comigo lá, é dito que nós devemos reconhecer, e aqui é muito importante, aqui está o cerne. Se você não conseguir ficar com muita coisa, saia daqui pelo menos com isto. Nós devemos reconhecer que é Deus quem nos dá forças e condições para fazermos prosperar. É Ele quem nos dá o esforço, as condições, e não a nossa própria preocupação humana para que possamos prosperar. É de Deus que vêm as nossas condições, é Deus quem dá a semente e os frutos da nossa semeadura, não é o nosso próprio esforço, o nosso próprio entendimento. Veja como diz lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Mas lembrem-se do Senhor, o vosso Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que Ele jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê, diz o Senhor.
O próprio Senhor Jesus confirmou lá no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, capítulo 6, versos de 1 a 34, quando ele diz: olha, não preocupais vós com as vossas vidas, com o que há de comer, com o que há de se vestir. Assim como Deus cuida dos pássaros, assim como Deus cuida das plantas, e eles não se preocupam, assim sois vós, e não são vós, eu e você, maior do que um pássaro, mais importante do que uma flor. Se Deus cuida delas, não cuidará de nós? Então honrar a Deus como dar a Ele o merecimento e o crédito de quem somos, fazemos e temos, glorifica a Deus. Esse é o aspecto espiritual. Então o dízimo é uma forma de um princípio de adorar, honrar e confiar em Deus. E confiar em Deus. Agora Deus, inclusive, Ele repreendeu a infidelidade a despeito dos dízimos e ofertas quanto ao aspecto constitucional do dízimo como imposto para aquele povo no Antigo Testamento, para sustentar os servos de Deus no tabernáculo e promover justiça social aos órfãos, às viúvas. Quando em Malaquias capítulo 3, nós vemos o seguinte: o povo estava retendo os dízimos e as ofertas. O povo estava retendo os dízimos e as ofertas, trazendo maldição sobre eles mesmos, porque havia um aspecto pactual, havia um aspecto de aliança de Deus com aquele povo. Deus ordenou: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E a promessa: eu abrirei as janelas dos céus e repreenderei o inimigo devorador. Veja comigo, Malaquias capítulo 3, versos de 8 em diante. Você pode acompanhar a leitura comigo, como eu disse, você pode em casa, pessoalmente, aprofundar. Versículo 8 diz: pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como estamos roubando a vós, ó Deus? Nos dízimos e ofertas, responde o Senhor. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam-me o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. O que ele está querendo dizer aqui? Para que os levitas sejam sustentados, para que os órfãos sejam assistidos, para que as viúvas sejam assistidas, para que os necessitados no meio do povo sejam assistidos, para que haja misericórdia, para que haja justiça, para que se contemple a carência e a necessidade no meio do povo. Mas vocês estão negando a ministração da justiça, da verdade, do cuidado, da provisão no meio do povo de Deus, diz o Senhor. Então o texto continua dizendo: e vejam, provam-me, e se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las, impedirei pragas de devorarem as vossas colheitas, para que as vossas videiras deem frutos. O Senhor, na antiga aliança, conforme a antiga aliança, conforme o antigo pacto, Deus vê a fidelidade nos dízimos e nas ofertas a partir dessa aliança pactual de bênçãos e proteção, de provisão, de cuidado. Porque Deus tem um plano sobre o seu povo, e o seu povo é provido e sustentado dentro dessa grande prateleira. E nessa prateleira há recursos. E isso é visto desde os tempos antigos. Agora, pois bem, como que a gente aplica isso ao Novo Testamento? E aqui é muito importante também. Eu preciso que você preste atenção. Como que nós aplicamos os dízimos e ofertas ao Novo Testamento? Por quê? Porque hoje nós não somos mais o povo pactual do Antigo Testamento, nós não estamos como povo pactualmente num território geográfico. Nós não pagamos impostos mais para habitar na terra prometida, ok? Mas nós temos necessidades. Mas ainda somos um povo. E há entre nós órfãos, viúvas e necessitados. Veja como, por exemplo, vá comigo para Mateus capítulo 23.
Mateus capítulo 23, Jesus ele reafirma a prática do dízimo. Jesus ele reafirma a prática de um povo de gratidão e de adoração a Deus, que investe na obra de Deus, porém alertando o erro do legalismo, de uma prática com a motivação errada. Lembrando que devemos fazê-lo sem esquecer da justiça, da misericórdia e da fé. Veja comigo, por exemplo, Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês estão dando o dízimo da hortelã, do entro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas outras. Portanto, o próprio Senhor Jesus, ele reafirma a importância de participar com Deus na obra de Deus, para que a provisão aos necessitados, para que a provisão às famílias destruídas, aos casais que estão à beira do divórcio, aos filhos drogados, em que a nossa realidade como agência de Deus, a igreja que tem os seus ministros, tem a sua estrutura, seja sustentada, mas não por uma prática de obrigação, mas por gratidão, por tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio. O apóstolo Paulo ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 9, que a generosidade é o princípio espiritual, porque Deus ama quem dá com alegria. Em Filipenses capítulo 4, Deus continua usando o apóstolo Paulo, mostrando que a igreja de Filipos era quem sustentava financeiramente, por exemplo, o ministério do apóstolo Paulo. E quantas pessoas Deus usou, quantas pessoas foram transformadas, toda a equipe do apóstolo Paulo, quantas igrejas foram plantadas, e a igreja de Filipos, ela recolhia os donativos, ela recolhia os dízimos e as ofertas para o sustento da obra missionária. Olha, a nova aliança em Cristo Jesus, ela estabeleceu os dízimos e ofertas não por obrigação pactual mais. Mas você vê essa prática constante nos crentes que se converteram. Não estamos mais debaixo da obrigatoriedade do pacto constitucional de um povo geograficamente de uma nação, mas somos povo e nação, sacerdócio real, nação santa, filhos de Deus convertidos a Cristo, com uma grande obra no mundo. E Cristo estabeleceu as ofertas, o comprometimento com o povo de Deus, mas com uma contribuição agora voluntária, tendo a liberdade de se comprometer com aquilo que propor em seu próprio coração, como diz o apóstolo Paulo. Você pode conferir comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Veja comigo, por exemplo, quando Paulo, ele vai deixar isso extremamente claro, mais claro do que o sol, do que essa luz que está brilhando. Ele enfatiza esta verdade no versículo 7. Cada um dê conforme determinar em seu próprio coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem participa, quem dá com alegria. Porque a alegria é o resultado de uma fé que está vendo, que está participando de tudo aquilo que Deus está fazendo no mundo através da igreja, independente do governo, independente dos impostos que estão sendo sucateados na nossa sociedade. Muito pelo contrário, a igreja no mundo está sendo perseguida. Nós prestamos um favor e um serviço ao mundo. Não somos custeados pelo governo. Somos nós, o povo de Deus, que voluntariamente, cada um determinando o que colocar no seu próprio coração, sem obrigação, com alegria, com fé, porque Deus está fazendo uma grande obra no mundo, e todos os recursos que são investidos aqui, ecoam para a eternidade. Os nossos impostos, na mão do nosso governo, está sendo sucateado. Os hospitais esquecidos, as nossas escolas públicas esquecidas, uma má gestão, uma má responsabilidade. Inclusive muitas igrejas que recebem ofertas e administram muito mal os recursos, para os próprios interesses dos líderes, em templos suntuosos, mas nós estamos buscando caminhar na contramão dessa realidade. Entendendo inclusive que o dízimo, sendo 10% como lei obrigatória, constitucional no Antigo Testamento, expandiu a uma referência muito maior
a despeito da visão de Cristo, em que há uma liberdade até para transcender a lei obrigatoriamente, ofertando além da lei, além da obrigação, tanto quanto que você vê em Atos capítulo 2, versículo 45, que muitos dos crentes que estavam vendo a obra de Deus através do ministério de Jesus e dos apóstolos, muitos deles estavam vendendo todas as suas propriedades e colocando aos pés dos apóstolos. Eles transcenderam. A questão não é se é 10% ou se não é o coração. Não tereis outros deuses sobre vós. Não tem como você ter dois deuses. Ou você vai ter a Deus, o dinheiro, as riquezas, ou o nosso Senhor. Isso não tem nada a ver com pedir dinheiro para você, obrigar você a pagar uma mensalidade a esta igreja. Não, jamais. É um convite alegre, contagiante, vibrante, de um povo feliz, que está sendo abençoado por Deus, e nós estamos compartilhando aquilo que nós temos com os carentes, com os necessitados, e que o ministério do Senhor faz grande diferença no nosso mundo. Então, o princípio que permanece agora, ampliado pela graça, é de generosidade e de muita gratidão. Nada de obrigação, nada de mercadejar a nossa fé. Amado, inclusive, se você quiser sair daqui nesta noite e não quiser fazer parte dessa comunidade, porque nós estamos ensinando biblicamente o que se fala a respeito de dízimos e ofertas, você tem toda a liberdade. Toda a liberdade. Inclusive, se você quiser continuar conosco, você será muito bem-vindo, se você não for dizimista. Está tudo bem. E que Deus vá amadurecendo em teu coração a disposição de confiar em Deus. E dizer, ok, em algum momento eu vou me comprometer. Inclusive nós temos a nossa estratégia dos 5 Cs. Pessoas estarão conosco porque, em primeiro lugar, o primeiro C, ela crê em Jesus. Ao crer em Jesus, ela cresce na fé. Ela tem comunhão conosco. Ela se compromete. Em todos os sentidos, ela se compromete. Aliás, inclusive, repito aqui, como tenho pregado há muito tempo, quantas pessoas na nossa comunidade não estão comprometidas com ministérios na igreja? A nossa juventude precisa de homens e mulheres que precisam engajar com a nossa juventude. No ministério infantil, no ministério da introdução, da recepção, no ministério da mídia, no ministério da cozinha e em tantos outros ministérios. Deus não pede de você pagamento, Deus espera de você serviço comunitário, amoroso, generoso, gracioso, inclusive com seus dízimos e ofertas. Caminhando para o final desta mensagem, há o desafio da regularidade. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 16, 1 Coríntios capítulo 16, abordando a prática da coleta e das ofertas semanais recolhidas, dentro de um contexto em que, em seu ministério, ele passava por todas as cidades e ele sabia a igreja X que tinha mais necessidades. E ele vai dizer lá, em 1 Coríntios 16, versículo 2, versos 1 e 2, quanto à coleta das ofertas para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a renda de vocês, de acordo com a vossa decisão, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. O apóstolo Paulo aponta para essa regularidade. Aqui ele expõe, inclusive, mensal. Por quê? Porque, inclusive, nós cultuamos a Deus mensalmente. E parte do nosso culto envolve louvor, adoração, mensagem, pregação do Evangelho e as ofertas que são recolhidas para que sejam supridas todas aquelas necessidades. Paulo orienta nesse trecho ao planejamento e à organização de uma comunidade, de um ministério, de uma igreja, diante das suas necessidades e compromissos, esclarecendo que cada um iria participar e se envolver conforme a sua renda, deixando bem claro que cada um vai participar conforme a sua realidade. A regularidade nas ofertas dentro da nossa realidade atual, diante dos compromissos mensais da nossa igreja, de uma igreja que presta um serviço à comunidade, demonstra o coração generoso e constante dos seus fiéis. E louvado seja Deus, porque há 6 anos nós estamos aqui nessa comunidade. Estou diante de membros da nossa diretoria,
com zelo e temor diante de Deus, nós nunca falhamos com os nossos compromissos. Amém? Amém? Nunca. Damos bom testemunho da graça de Deus porque nós temos homens, mulheres fiéis, generosos e constantes. Nós estamos com uma boa estrutura, com um prédio com ar-condicionado, os nossos banheiros muito bem adaptados, uma estrutura para ministério infantil. E isso custa. Então a prática da regularidade é um termômetro da fidelidade de fé a despeito do povo de Deus. Eu queria concluir respondendo por que então você tem que ser fiel. Por que você tem que ser um dizimista, um ofertante fiel? É um resumo aqui, tá bom? Porque é uma questão de obediência e de adoração a Deus. Você honra a Deus, dando a Ele todo o mérito do que você tem. E você reparte. Em segundo lugar, porque isso vai produzir o sustento da obra dos ministros e das missões, como você tem aí os textos. Em terceiro lugar, para o cuidado dos necessitados. Em quarto lugar, para colher bênçãos espirituais, para que nós possamos colher da parte de Deus toda a prosperidade debaixo da graça de Deus e não debaixo de barganha. E em quinto lugar, é uma forma prática de semear no reino de Deus. E eu termino dizendo que os dízimos, então, como ofertas, são ferramentas espirituais que Deus nos dá para demonstrarmos fidelidade, amor e compromisso com Ele e com sua obra. É uma forma didática, visível, que Deus usa para transformar os nossos esforços e expectativas terrenas em celestiais e espirituais. É uma forma de Deus nos transformar, porque Ele nos colocou neste mundo, não para correr atrás do vento, mas para que os frutos da nossa vida ecoem frutos para a eternidade. Quem é fiel no pouco, será abençoado no muito. Quem é fiel nos princípios, colabora diretamente com a expansão do reino de Deus, com o sustento da obra, e ao mesmo tempo vive debaixo das promessas, da provisão do provedor, da proteção e das bênçãos do nosso Senhor. Feche os seus olhos.